Olha aí, começou. Bom dia, Boker Tov. Bom dia. É um ótimo dia, dia muito bonito aqui no Rio de Janeiro, com uma cerimônia muito bonita, muito cheia, a sinagoga está meio lotada, com vários aniversariantes. E, assim, temos aqui vários encontros, tá? O encontro com a Diane, que está lá em Israel e aceitou fazer essa paraxá hoje, a quem eu agradeço muitíssimo, né? Temos também um encontro, assim, do eclipse do Sol e da Lua em Zurique. A Janete está na casa dos Charles em Zurique. E os dois estão aqui com a gente. Então, olha que bacana, né? Todo mundo está escutando, né? Tudo bem, né? Então, vamos lá. A Diane, ela é uma super ativista, uma jornalista, ela é uma excelente revisora, você não tem ideia. Eu não sei quem é melhor, se é ela ou a Bia. Olha, já vou botar uma competição aqui. Mas eu Com paro certeza, tudo. Bia. Não sei. Olha, vocês são maravilhosas, revisoras maravilhosas. Ela é uma ativista, membro das comissões de identidade e memória e do diálogo interreligioso e interético. Ela é conselheira eleita, junto com a Ana Luísa Grilo Balaciano. Ela é a nossa representante junto ao Conselho Estadual de Direitos Humanos e Liberdade Religiosa, né, o que muito nos honra e o que muito nos representa numa missão que a Ari sempre teve, né, e está muito bem representada. E vamos agora falar sobre Korah. A tradição aqui é escutar o Sami falar de Korah. O Sami não está nem no online hoje, então vamos quebrar a tradição e criar nova tradição com a Diane trazendo Korah. Não sei se ela vai acusar, se ela vai defender, vamos saber agora na sequência. Diane, muito obrigado, tá? Desculpe o atraso a todos. Agradeço imensamente o convite, fico muito honrada de suceder a tão nobre ex-presidente da área, o Sami, mas farei o meu melhor. Eu quero pedir desculpas, eu tenho uma consulta que foi agendada assim em cima da hora, então vou falar, vou sair, mas vou continuar no celular para poder responder as perguntas e acompanhar as discussões. Tá? Parabéns a todos os aniversariantes e muito bom ver assim essa pleiade internacional. Viva o meio híbrido. Estamos em Zurique, Israel, Benilce também, que não está nem no Rio nem em Israel. Então, realmente é maravilhoso. Vamos manter essa tradição do híbrido. E vamos começar a falar de Korah. Korah é o pior personagem da Bíblia, da Torá. E a ele foi infligido o pior castigo, o castigo mais severo que Deus inflige a alguém, é a Korah. Então, é algo assim muito estranho. O que motiva? Por que um castigo tão forte, tão violento para com Korah? Eu estou ouvindo um eco. Vocês estão ouvindo esse eco? Também. Eu não Deixa eu estou com o fechar aqui. microfone. Não, aqui não, mas se vocês estão, deixa eu ver se eu acho algum microfone Está com aberto bastante aqui. eco, sim. Tá, eu vou fechar esse microfone. Porque de repente pode ser, não atrapalha realmente, fica desagradável. Melhorou? Ah, sim, com certeza melhorou. Então, vamos começar analisando esse personagem. Quem é Korah? Korah é o primo de Moshe, é da tribo de Levi. Ele tem uma posição privilegiada, de nobre descendência, é considerado um sábio, inclusive com poder profético, só que ele não previu a desgraça a qual ele seria submetido. E era muito rico, ele trabalhava na corte do faraó com Jacó e soube onde Jacó escondeu seus tesouros, e ele leva esses tesouros com ele durante o êxodo, na peregrinação pelo deserto. Então, isso faz dele um homem muito poderoso, que junta todas as qualidades de família, de conhecimento, de liderança, de riqueza, enfim, é um personagem incrível. E ele poderia se contentar com tudo que tem, mas não.
ele não se contenta. A sede de poder, a inveja pela posição de Moshe e de Aaron, faz com que ele se sinta injustiçado, preterido. E ele, então, se prepara, organiza, provoca intrigas, fomenta a cisânia para poder usurpar o poder, que ele acha que ele é devido. Ele consegue juntar personalidades respeitadas. Temos as lideranças da tribo de Reuven, Aminadab, que foi o primeiro a se lançar ao mar na saída do Egito, teve essa coragem de ser o primeiro atrás da Miriam. On Ben Pelet, que foi o terceiro citado na Parashá. Enfim, entre muitas outras, ele consegue juntar lideranças e insuflar, juntar em torno dele 250 pessoas para reivindicar a posição de Moisés e questionar a sua liderança. Na verdade, a receita é simples na luta pelo poder, que se repete ao longo da história, em todas as latitudes e longitudes, e se mantém até os nossos dias. Inclusive, ressurge com muita força, com uma força até preocupante. Quando se tem um clima de insatisfação, de insegurança, os demagogos populistas se aproveitam da situação para destilar ódio, tirar proveito e dar o seu golpe. Falei que a receita é simples, pronto, vou dar essa receita. Junte insatisfação, nervosismo, insegurança e tensão, misture tudo com doses de fofocas, fake news, fake news a respeito de adversários a serem destituídos. Use a sensibilidade à flor da pele para acrescentar o fermento da mentira e dos casos absurdos e inverossímeis, mas nos quais todos acreditam. O bolo está pronto para assar. Todos comem o bolo ainda quente e ele contamina. E está pronta a revolta que está prestes a explodir. Nós temos um povo que já está insatisfeito. Ele está sofrendo no deserto. Ele sofreu com o calor, sofreu de só comer maná, sofreu com as perdas, que muitas das pessoas queridas morreram ao longo desses anos todos. E Korah se aproveita dessa situação para questionar a autoridade de Moisés. Ele julga que essa posição é dele. E esse questionamento de Moisés até que não poderia não ser grave se não fosse feito pelo Korah. Que a autoridade do Korah torna esse questionamento mais perigoso. Por quê? Porque, além da questão da autoridade, ele pode colocar em questão e em dúvida os próprios fundamentos do judaísmo. Se Moisés não foi escolhido por Deus para liderar o povo, mas se autoproclamou, até os 10 mandamentos, as leis, a Torá, podem ter sua legitimidade contestada. E isso é muito perigoso, e eu acredito que essa é a razão do castigo exemplar a que Korah vai ser submetido. A punição é drástica, e tem que vir de uma forma inquestionável. Não pode morrer de um fenômeno que possa ser confundido com um fenômeno natural. Quando Korah é engolido pela terra, não é um mero terremoto que acontece. É a boca da terra que se abre e se fecha sobre ele, sobre todos os bens, sobretudo. Não sobra vestígio algum. Em terremotos, sempre sobra destruição, sempre há marcas dessa destruição. Ali, depois que desaparecem, é como se nunca houver absolutamente nada
no lugar de tudo que foi engolido. E quer mostrar exatamente, Deus quer mostrar que não pode ser confundido. Foi a mão dele que provocou isso. E o que a gente vê nessa parasha que continua? O povo se convenceu? Não. Quem não aderiu imediatamente e ficou alheio e se salvou, continua insatisfeito. Ele foi inoculado pelo vírus da insatisfação, das brigas, do questionamento, e continuam reclamando. E aí é preciso um segundo milagre de Deus para poder tornar inquestionável a autoridade de Moisés. É o milagre da vara de Arão que floresce, e o povo então reconhece que realmente Moisés e Arão foram escolhidos por Deus para liderar todo o processo. Há nessa paraxá uma afirmação intrigante. No versículo 26, 11, está escrito que os filhos de Korah não morreram. Como se eles foram engolidos também pela terra? Como é que eles sobrevivem? O que acontece? Alguns midrashim explicam que eles foram salvos porque, apesar de respeitar a vontade do pai e apoiá-lo, eles se levantam quando Moshe vem falar com eles, mostrando respeito e deferência para com o líder Moshe. Mas eu quero dar uma dimensão maior e mais importante do que apenas o respeito a Moshe e a divisão entre o pai, a liderança do pai e a liderança de Moshe. É que a sobrevivência deles vem nos lembrar que devemos seguir o caminho da ética e nunca cobiçar aquilo que é dos outros. Recomendação muito importante nos nossos dias. Muito importante nos nossos dias. Desculpa, eu não me interromper, porque eu preciso sair, mas eu vou continuar e depois a gente sai. Onde eu estava mesmo? Assim, na visão moderna, o que a gente vê hoje, com a cultura do consumo, do exibicionismo, do voyeurismo, todo mundo posta tudo nas mídias modernas. Instagram, Facebook e outras. Tudo se coloca. O que se comeu, o que se fez, onde se viajou. E não é indireta a você não, Victor. É uma mera constatação. E todo mundo acompanha e olha, porque se alguém exibe, o outro olha. Mas o olhar é diferente. Alguns vão olhar achando maravilha, aplaudir. Outros vão olhar achando, puxa, que coisa terrível. Com uma inveja, dizendo que aquela tradição de que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha. Então, isso cria uma insatisfação, uma raiva, vai formando uma bilis que não se consegue digerir. Então, eu acredito muito que o fato dos dois serem lembrados de não terem morrido, para nos lembrar que a gente tem que seguir o caminho da ética e não olhar tanto para o vizinho, não olhar tanto para o outro. A gente saber se contentar com aquilo que a gente tem, aquilo que nós conquistamos, estamos felizes. Mas isso não elimina a ambição. Você pode querer mais e fazer para ter mais, mas não querer aquele que o outro tem, não almejar aquele outro. Trabalhe para você ter aquilo que você almeja. E há dois midrashim que eu quero, porque não posso deixar de falar das mulheres, no final das contas, como mulher e feminista, há duas situações que são contraditórias e opostas e que a gente precisa lembrar. Quais são duas mulheres? A primeira é a mulher de Korah. Ela o insufla, ela endossa a insatisfação dele, até atiça a vontade de poder, porque essa vontade de poder é dela também.
Ela também, por que ela tem que ser a mulher do segundo, se ela pode se tornar a mulher do maioral, né? Daquele escolhido por Deus, que vai mandar em todos, né? Ela não. Então, ela vai insuflá-lo. Já Anne Ben Pellet, a mulher dele, diz para ele: o que você vai ganhar com isso, em apoiar Cora? Com Cora ou com Moshe, você vai continuar sendo o Cohen Gadol. Então, você não precisa estar se mudando de lado. Fique na tua. E ele diz: não, eu assumi o compromisso com Cora, eu tenho que ir lá, vou estar com ele. Então, ela o embebeda, coloca uma porção na bebida dele e ele adormece. E para impedir que os enviados por Cora, os emissários do Cora, pudessem levá-lo para junto dele, ela fica na porta e se penteia. E como os homens que não podem olhar o cabelo da mulher, muito menos a mulher dos outros, eles dão meia volta e assim ela salva o marido. O que isso quer dizer? Que o papel das mulheres é fundamental. Elas vão ajudar o homem a ver, a entender, a acompanhar. Não é à toa que a Bíblia diz inclusive, para Abraão: ouça aquilo que tua mulher te diz, o que é Sara. Ouça e siga os conselhos da sua mulher. Então, o homem sábio escuta a mulher sábia e vai em frente. Para concluir, eu tenho aí 2 perguntas que, para mim, não querem calar. E você vê, Salomão, não estou nem contra nem a favor de Cora, mas eu quero tentar resgatar aqui um pouco a imagem negativa de Cora. E quando ele diz a Moisés: somos todos sacerdotes, santos, e o Eterno está no meio de nós, isso significa o quê? Somos todos iguais. Não tem ninguém acima dos outros. Deus criou todos iguais. Então, quando a gente lê isso, não é exatamente o que a gente defende? Essa igualdade total? Será que ele não foi de uma modernidade absoluta, de um tempo avançado, querendo algo que naquela época não se podia conceber? A igualdade entre todos, essa liberdade total? Será que não foi esse precursor da social-democracia, de uma sociedade sem castas, sem categorias? Poderia ter sido, sim, se ele não fosse movido pela sede de poder. Não fosse essa mosca azul, ele poderia ter sido um grande revolucionário e está até contribuindo para o tempo que nós defendemos hoje, tantos séculos depois, já estar instaurado. E finalizando, Moisés. Desculpem. Moisés, cuja função era de unificar o povo. Ele não poderia ter impedido de se chegar a esse extremo se ele fosse um hábil negociador, um mediador de conflitos, como nós temos hoje, tanto na moda. Os Midrashim descrevem algumas tentativas dele para acalmar Cora, mostrar que ele nunca quis esse poder que ele tem, mostrar que esse poder ele foi imposto por Deus, ele não quer absolutamente nada de diferente. Ele tenta negociar com as outras lideranças, mas não consegue. E aí também eu questiono Deus. Ele não poderia ter dado a Moisés essa liderança em conteste? Para que dar a Moisés tantas atribulações? Desde o Egito foram 10 pragas. Ele precisava de 10 pragas, de 10 milagres para ele se afirmar. E no deserto, e a água, e o bezerro de ouro, e as tábuas da lei. Tantas provações Moisés tem que passar. Se eu escolhido por Deus, eu vou facilitar um pouco o caminho. Mas isso Deus não me respondeu. Não adianta e não vai responder para ninguém. Não? Enfim, Moisés poderia ser esse líder em conteste, mas não foi,
E ainda bem que não foi, porque das discussões, dos contraditórios, que surge a verdade e se consolida a certeza de que a unidade brota da diversidade. Shabbat Shalom. Eu vou desligar aqui, mas eu acompanho os comentários e os protestos pelo celular. Tá? Colacavoda, obrigadíssimo, Diana, obrigadíssimo. Eu adorei o estudo, adorei mesmo, tá? Vai na sua consulta, a gente vai te ver então no celular, se tiver alguma pergunta, mas gostei muito mesmo, tá? Bom, vamos aqui dar sequência com as pessoas que querem falar sobre a Paraxá, sobre o estudo, e vamos abrir com o André Stein. Não, vou falar. Bom dia para todo mundo. Obrigado, Diane, porque é muito bom também a gente poder ouvir uma visão feminina né, da Paraxá de Cora, né? Como disse o Vitor, a gente sempre ouve o Sami, né? E dessa vez poder ouvir um pouquinho dessa versão e a observação do lado feminino. Eu gostei primeiro muito de ouvir um pouquinho da história de Cora, né, que eu não conhecia, né, da vida dele, da trajetória dele. Mas o que me chamou a atenção foi mais aqui para o final, quando você faz esse comentário, Diane, da igualdade, né, quando Cora diz que Deus está entre nós e nós somos todos iguais, etc. e tal. E aí no finalzinho você termina dizendo que é justamente a diferença que faz as pessoas, faz o sistema evoluir. Então, eu realmente acho muito sem graça se tudo fosse igual. Então, se realmente todos nós fôssemos iguais, a gente estava fadado a uma chatice enorme no planeta, né? Então, que bom que nós somos diferentes. Eu acho que o que tem de valor nesse teu estudo e que você realmente trouxe para a gente é o respeito às diferenças. Temos que ser diferentes, mas temos que aprender a conviver com a diferença e respeitar a diferença, que me parece que isso está cada vez mais insurgente. De novo, com as mídias sociais, essa história toda, acho que as diferenças estão aparecendo demais e as intransigências e as não aceitações estão ficando cada vez mais reveladas das pessoas. Então, eu acho que a gente ainda tem muito para evoluir, mesmo com essa história toda de Cora, com a insurgência de Cora e todo mundo, eu acho que a gente precisa e tem muito que aprender. Tá? E outra coisa rápida que eu queria comentar, que a gente já falou também, acho que uma ou duas paraxotas atrás, e agora me parece que isso também tem um pouco aparece um pouco essa situação em que tinha uma frase, que eu já tinha me lembrado semana passada ou retrasada, uma frase do ativista chinês, o Ai Weiwei, quando ele fala que se você desviar o olhar, você é conivente. Então a gente também passa por essas situações, de pessoas que olham o que está acontecendo, sabem o que está acontecendo, mas seguem a sua rotina indiferentemente, elas não estão livres do que está acontecendo. Elas são parte e talvez sejam obrigado a entender, participar de alguma forma, enfim. Eu acho que é isso também que faz um pouco da comunidade, né? Enxergar o problema do próximo, não virar o olho e tentar ajudar o máximo possível. Bom, primeiro eu queria agradecer a você, Diane, ao estudo, mas eu vou ressaltar o seguinte: nos tempos bíblicos, a figura de Deus era muito presente, então a contestação de alguma ordenação divina realmente não tinha sentido. O problema da diversidade naquela época é bem diferente dos nossos dias. Se a gente for para Haftará, no século XI, antes da Era Comum, o povo tenta deslocar Deus como soberano e quer, em vez disso, um rei terreno. Os anos passam e hoje
eu acho que a gente tem que entender que o nosso caminho não vai determinar pela presença divina como nos tempos bíblicos. Como é que nós podemos lidar com essas diferenças? Sob controvérsia, eu fui buscar que a controvérsia é um fenômeno positivo ou negativo. Como o ideal da paz é tão fundamental para o ideal judaico, a tal ponto que até mesmo nos cumprimentos e nos despedimos um dos outros com a palavra hebraica shalom, paz. Poderíamos esperar que a controvérsia fosse universalmente condenada por nossas fontes clássicas. Mas devemos considerar que há uma maneira de argumentar e uma maneira de não discutir. A maneira de não discutir sugere um abismo intransponível, uma grande divisão que separa, anula a visão do outro, enquanto na maneira de argumentar sugere uma análise de cada lado para dar uma maior compreensão de cada visão e talvez até para chegar a um ponto final. Eu queria colocar que há uma questão também interessante, em que em Levítico está escrito: vale a toda a comunidade israelita e lhes diga, vocês serão, plural, santos porque o eterno seu Deus sou santo. Em Números já está escrito, eles se juntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram, vocês foram longe demais, pois toda a comunidade é santa. Todos eles e o Eterno está entre eles. Quando nos lembramos que Deus nunca descreveu os israelitas como uma nação sagrada, como eles são, por direito e privilégio, mas com esforço para alcançar santidade, realizamos que Coar está mais para demagogo do que para democrata. Muito bom. Muito bom. Obrigado, Germano, pelo comentário adicional. Vou passar a palavra à Janete e só assim, eu acho que a lição aqui, para mim, pelo menos faça a oposição, seja controverso, mas faça isso de forma construtiva, né? Acho que é isso. Janete, por favor. Está sem voz. Agora o Charles vai ajudar. Olha que mordomia, poxa vida. Poxa vida, você tem o Charles, tem tudo. Na verdade, depois da linda apresentação da Diane e dessa apresentação filosófica maravilhosa do Germano, melhor mesmo era ficar quieto, mas eu não consigo. Assim, sendo um pouco mais bruta, eu acho que essa história de Cora é um exemplo da natureza humana, que toda vez que nós vemos alguém no nosso grupo assumindo uma liderança, tendo uma relevância, o ser humano, a dinâmica de grupo sempre é que um outro quer assumir a relevância que o homem do momento, ou a pessoa do momento tem. Se a gente for refletir bem, isso é um dos problemas que nós temos no nosso grupinho chamado Ari. Muitas vezes existe a vaidade de não deixar o outro assumir a relevância para poder trabalhar em paz e para chegar ao objetivo melhor, porque a gente disputa relevâncias. Isso é do ser humano e é muito difícil todos nós controlarmos isso. Tá? E Cora é o exemplo disso.
Só que aí Deus ajudou. Na área nós não temos um buraco assim para enterrar uns e outros, pelo menos provisoriamente, para ele entender, cada um entender o seu lugar. Uma vez caiu uma árvore aí, mas não tinha ninguém embaixo. Pois é. Não, o castigo lá na área podia ser só assim, um castigozinho, um quartinho para o cara calar a boca. Qualquer um de nós, eu me incluo nisso, calar a boca durante um tempinho. E quando a Diane falou de igualdade, que ela quis resgatar um pouco o Cora, eu acho que existe uma grande diferença entre a sede, entre igualdade, e não tem que significar sede de relevância, e a sede de liderança. Principalmente isso, é só isso que eu queria apontar. Obrigado. Diane, alguma coisa que você quer colocar? Por favor, você está online aí, tá? Vou só registrando, a gente tem 20 pessoas aqui, 20 e poucas pessoas aqui na área, no estúdio, e outras 20 que tivemos aqui no pico de participação. Existiram duas rebeliões, acho que a Diane citou isso bem no início, né? Uma rebelião de Datã a Avirã, que era uma rebelião civil, né, contra Moisés especificamente, e essa outra rebelião de Corá contra, ele queria oficiar, ele queria ser Arão, de alguma forma, né? Mas no final ficou tudo na conta de Corá, a gente pouco escuta de Datã e Avirã, não é isso, Diane? E por que isso, né? Será que realmente Corá foi muito pior, Datã e Avirã ainda tinha alguma virtuosidade na rebelião deles? Fico me perguntando. Achei muito interessante, estava até comentando aqui com o Germano sobre a esposa de Corá. Esse é um midrash ou você buscou isso em alguma referência? É um midrash. É um midrash, mas faz sentido, né? As esposas que realmente mandam, né? Quer dizer, assim, pelo menos ela em casa. Se minha esposa quer alguma coisa, no final vai ser a vontade dela. Cuidado aí o que você vai falar, hein, Vitor? Não, ela estava aqui, mas ela deve estar escutando, vai escutar daqui a pouco. Bom, que mais? Alguém aqui quer complementar alguma coisa? Eu ainda queria, deixa eu rapidinho, Claro. eu queria dizer que a gente deixou de escutar o Summit para escutar a Diane, mas as origens do pensamento, as duas vêm do Egito. É isso aí. Do Cairo. Não sei não se isso tem a ver. Eu acho que é mais um olhar diferente. Tanto é que o Germano, com o seu comentário, teve também esse olhar mais masculino, né, que corrobora aquilo que eu falei também. Né? A questão do Correr dizendo que somos todos iguais, né, que são, os trechos que você leu, e que eu não citei para ganhar tempo, confirmam, ele queria essa igualdade. Em tese, ele deveria, nas palavras, ele deveria querer essa igualdade, que ele não almeja por ambição própria. Né? Mas não fosse essa vontade de assumir o poder e de se impor, e aí ele não faria como Moisés, ele colocaria a sua personalidade acima de tudo, o seu desejo de poder, seu desejo de riqueza, e seria mais um déspota, mais um ditador, no meio de tantos outros, sem os valores da Torá, sem toda a ética do judaísmo, que é isso que é mais importante. Né? Ele ia querer acabar com isso. É a grande discussão e o grande perigo, né, de eliminar o judaísmo, torná-lo algo proveitoso para si. E o judaísmo a gente vê também, quer dizer, todas as questões éticas podem ser interpretadas de várias formas. Elas podem ser usadas em proveito próprio ou em proveito público.
E toda a situação tem esses dois lados. E o Moisés e Aaron também sublinham muito isso, que o Aaron era de um desprendimento a toda prova, de uma humildade que não existia igual. Então, a gente tem dois líderes que pensam no todo, pensam nos outros, pensam na comunidade e trabalham pela comunidade. E o outro líder que quer ser o rei de todos, né? Aí seria mais um déspota. Deixa eu só fazer uma pequena complementação que cabe ressaltar. Isso está em Plaut, na página 1014. O argumento que Cora apresentou não foi apagado com a drástica resposta divina, tampouco o nome dele. Sua família continuou a servir com alta distinção. Ninguém menos que o profeta Samuel era seu descendente. 11 salmos foram compostos pelos filhos de Coar, e sua prole servia no templo. Assim, com o argumento de Coar, eles se recusaram a desaparecer. Vamos passar aqui para Ana. Obrigado, Germano. Bom dia a todos. Diane, obrigado por mais esse, como é que se diz, esse estudo que você fez. Eu acho importante, quando a gente fala em igualdade, a gente sempre colocar uma vírgula e colocar igualdade, mas entendendo que é igualdade na diversidade, porque senão a gente acaba generalizando. E eu acho que o grande problema é quando a gente analisa o todo de uma maneira geral, como se tivesse todo mundo, tudo dentro do mesmo baú, e nem sempre é assim, né? Como o André mesmo colocou, a gente encontra a diversidade em tudo e a multiplicidade em tudo. Nós mesmos somos formados por múltiplas identidades. Então, eu acho importante a gente frisar sempre isso. A igualdade na busca de entender que nós queremos que tenha uma igualdade, mas dentro da diversidade. E aí a gente pode discutir de uma maneira mais ampla, não só nos micros espaços, como, por exemplo, no micro da área, ou no micro da comunidade judaica, e no mundo, né, vamos dizer assim. Então, eu acho que a gente tem que estar atento sempre a isso e buscando entender que ninguém está numa bolha. Isso que eu gosto sempre de frisar. Né? Que a bolha não pertence a esse mundo que a gente clama por uma igualdade, buscando entender que existe a diversidade. É isso. A gente está quase chegando no fim, né? Temos aqui hoje a despedida do Mário, que passou uma temporada no Brasil e está voltando para Israel. Já ele vai dar uma palavrinha aqui para todo mundo. Só queria acrescentar mais uma coisa, Vitor. Tem um comentário do Rabino Rivlin que eu fiquei na dúvida se citava ou não, porque é bem polêmico. Ele fala justamente dessa diversidade, ele fala da histeria moderna a favor dessa igualdade das democracias. E o mundo todo não é democrático. Em todas as situações, nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem as mesmas aptidões, nem todo mundo tem o mesmo conhecimento, nem tem a mesma formação. Na natureza não há essa igualdade. Então, depende de como é lido e entendido, pode ser muito perigoso, né? Você vai contra tudo aquilo que a gente acredita. Mas a gente sabe, é real. No mundo, numa mão, nem todos os dedos são iguais. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua importância. E no mundo, tudo é assim. Mas isso não impede que, com toda essa diversidade e essas diferenças, haja uma unidade. Tudo é complementar. A unidade e a diversidade se constrói esse mundo no qual a gente vive. E com isso, eu preciso agradecer e me despedir, que eu já cheguei ao meu destino. Muito obrigada. Vou rever tudo para ouvir melhor, porque a internet no início estava muito falha. Vou rever todas as ponderações e aí respondo até pessoalmente. Beijo grande, Shabbat Shalom para todos. Muito obrigada. Tchau. Obrigado, Diane, obrigado. Charles, você quer falar alguma coisa hoje sobre as visitas que você tem? Alguma coisa que quer adicionar sobre o Paraxá? Oi, não sei se estão me escutando. Sim.
Ih, Janete, agora a gente vai... Espera aí, eu vou tirar o meu som. É a da Janete. Agora está me escutando? Sim. Ando. Acho que é o seu microfone. Vou desligar o meu. Eu tô muda. Agora, se eu falar... Não está escutando? Eu sei que você está muda, mas alguém não está mudo. É, alguma coisa deve ser o da Janete. Eu tinha desligado o meu. Não, a Janete está muda. É. Então liga o seu microfone, Janete. Charles, desliga o teu microfone e liga o da Janete. É o que eu fiz agora, melhorou? Sim. Ah, tá bom. Tá bom, vou agradecer a visita. Vocês O não... José está no quarto, escondido. É. Tá A lá. Janete e eu estamos trocando opinião já tem bastante tempo. E a gente acabou de falar um negócio que eu já falei outras vezes aí, e ela repete sempre, posso tomar a sua palavra? Questão de igualdade, eu nunca gostei desse termo igualdade. Ela gosta do termo paridade, a gente acabou de fazer aqui uma ravurá de discussão, e eu gosto de equidade, porque a equidade ela tem uma certa isenção de juízo num grupo maior, e isso ajuda que todo mundo tenha a sua... A gente tinha um aparelho em casa, todo mundo tinha em casa um hi-fi, né? Como é que chamava aquilo? Da CCE 3 em 1. E um deles, um dos três, que virou um, mas eram três, era o equalizador. E eu acho que o equalizador é muito uma função, a função da lei, a função da ética, a função da justiça, a função do governo, a função do que ele equaliza essas forças díspares dentro de uma sociedade, e é importante elas estarem fortalecidas. A gente viveu no país um desfacelamento, no país que eu digo no Brasil, dessa questão da equalização, em que as forças se agora é um momento, isso talvez tenha a ver com cor, tenha a ver com outras coisas, de equalizar isso e chegar num ponto bacana. É só isso. E agradecer a visita dos Erles. Breve eles estão de volta para vocês aí. Vou mandar inteiros de volta. Dia 13. Tá certo. Gente, assim, antes de passar assim, pro Mário, eu queria chamar a atenção aqui. Ah, acho que a Cláudia levantou a mão. Cláudia está em Brasília, né, Cláudia? Levantou a mão? Você quer falar também? Tá. Bom dia, a todos. Boquetol. O Charles falou de equidade. Tá meio ruim a tua voz. Melhorou? Sim. Tá. Não, o Charles está comentando mesmo. Eu também acredito que poderia dar conta de comentar que a gente tem os mesmos direitos, né? Iguais, mas responsabilidades diferentes da construção do coletivo mais saudável. Tá ruim a voz. Tá muito ruim, tem uma coisa errada aí. Tá. Você parece que tá dentro de um copo. Uma coisa tá ruim. Tem um box gado aí. Tem um retorno aí nessa sala. Na sala. É na área. Tem que Tem um desligar retorno. Tem um retorno no microfone do Vitor. Agora melhorou. Ah, eu tirei o retorno. Fala, Cláudio. Melhorou? Melhorou. Posso falar? Diga. Eu não estou ouvindo minha voz, então deve ter melhorado, porque você estava ouvindo. Pelo vídeo. Eu ia comentar sobre o termo que o Charles falou, que é equidade, que na realidade eu também acredito que seja um termo que dê mais conta de falar sobre a igualdade dos direitos, mas das diferentes responsabilidades na construção de uma sociedade mais saudável. Então, realmente, acho que o termo igualdade, a Diana comentou o texto do Rabino, eu esqueci o nome, mas eu acredito nisso também, que a gente tenha direitos iguais, mas as responsabilidades diferentes. E, por isso, a diversidade, não só deveres diferentes, mas intenções diferentes, naturezas diferentes, buscas diferentes, né? Que a gente respeite a todos. E comentando sobre essa dificuldade ou essa busca pela igualdade, todos sermos iguais, acaba que dificulta o respeito à diferença, né? A diversidade. A Diana usou um termo bom que é
que é o que torna a unicidade, né? A gente é único, mas tem direito, tem mesmos direitos. E a questão da relevância que a Janete colocou, a gente está tão querendo ser igual que aí a gente briga pela mesma relevância. E aí a gente não consegue, o que a Ana comentou, simplificar o diálogo. A gente acaba buscando, querendo ser igual e buscando pelo mesmo espaço, e a gente não acha a nossa autenticidade, a gente não acha aonde está o nosso lugar, a gente não busca construir olhando para o todo, a gente acaba buscando construir para a gente mesmo e acaba criando essa competitividade, em vez de criar uma sociedade mutualista mais parecida com a natureza, onde todo mundo tem a competição, claro, mas tem uma área da simbiose, do crescer junto, de um protege num momento, outro aparece em outro. Então, acho que essa má compreensão da igualdade faz com que a gente acabe competindo tanto que perde a relevância, porque a gente deixa de ser igual, e busca a mesma coisa, e acaba que a polarização também constrói pouca diversidade na realidade. Enfim, é isso. Acho que no final a gente que acaba perdendo nossa própria relevância por querermos ser tão competidores e tão iguais a todos, e falta respeito à diversidade na vida comum, né? É isso. Terminei meu comentário. Não, agora estou escutando, né? Antes de terminar e passar a palavra para o Mário, eu queria destacar aqui o seguinte, que mais uma vez o povo estava reclamando que estava ruim e que queria voltar para o Egito, etc. Né? Só lembrando que na paraxá passada já tinha acontecido o grande castigo, a gente deu um pulo de 38 anos que eles ficaram no deserto, e a gente está escutando o povo reclamando desde sempre. Eu acho que os últimos 6 meses de estudo, ou 7 meses de estudo da Torá, o povo reclamando que a coisa está errada e fazendo coisa errada, e Deus dando castigo. Então eu queria aqui destacar a paciência que Deus teve com a gente, uma paciência assim, fora de série, e também a delicadeza, que no final agora, Deus, ao mesmo tempo que jogou os 250 no buraco, acabou com a rebelião da forma que a Diane colocou, fez uma vara nascer flores, enfim, uma coisa super delicada, e aquilo parece que convenceu o povo mais uma vez. Vamos ver, semana que vem vai ter reclamação de novo. Mas assim, né, a crença que Deus tem no ser humano é inspiradora, né? Por mais que a gente erre, tem que ter uma esperança. Deus tem sempre esperança que a gente vai acertar um dia, e eu acho que Ele, na verdade, passa essa mensagem para a gente, acreditar no ser humano, apesar dos erros que a gente vê a todo momento. Mário, Er hat keine Ahnung von Guten und Blasen. Dein Mikrofon ist offen, né? Bom dia. Oi, bom dia a todos. Não existe a unanimidade, né? Só para ficar um pouco mais leve aqui o ambiente também, nós temos Pepsi Cola e Coca-Cola. Nós podemos escolher. Agora, indo para o lado, vamos dizer, esportivo, é a mesma coisa, nós temos que seguir Moisés. Estamos seguindo Moisés a vida toda. Nós lemos, nós temos todos os preceitos e os mandamentos e tudo mais. Inclusive, eu peço para vocês seguirem um líder. Vocês estão acompanhando o Campeonato Brasileiro. Mas assim mesmo existem tricolores e outras coisas que eu nem quero mencionar. Esse é Cavalinho Paraguai, vai parar já já. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a companhia de vocês, essa minha temporada agora aqui no Rio. Estão sendo 40, vai ter mais 2 dias ainda. Eu volto a Harei Shabbat, eu volto para Eretz Israel, e
espero encontrar a família Cooper Mundaí. A gente estamos nos devendo um café, né? E eu não sei se a Janete vai dar uma esticada também. Vamos ver se a gente marca alguma coisa aí, ok? E a Ari, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. E é sempre um prazer estar aqui na nossa casa. E em abril do ano que vem estaremos aqui de volta, se Deus quiser. Gente, é isso aí. Mais uma quinta-feira de estudo, uma quinta-feira que a gente continue aí. Uma boa quinta-feira a todos. E Shabbat Shalom antecipado. Um grande abraço. Vamos fazer Birkat E se Hamazon. prepara, Vitor. Semana que vem eu vou confundir você de novo. Ah, é? Poxa vida. Então, Deixar você se surpreender. E onde é que o Charles vai aparecer? Vamos fazer uma De onde aposta eu vou aqui. aparecer? Where is Wally? Where is Charles? Ai, meu Deus. Tá bom. Não faz muita aventura, rapaz. Vai. Bom Shabbat para todo mundo. Tá bom, tudo de bom. Tchau. Tchau. Abraço. Tchau. Tem um botão escrito Falasse. Eu não sei, tá em inglês ou tem que língua aí? O quê? O Zoom. Não sei. Em inglês, porque